Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A data foi escolhida como um alerta para a necessidade de combater esse crime, que faz cerca de 2,5 milhões de vítimas por ano. Uma infância para ser esquecida. Enquanto crianças brincavam e se sentiam protegidas em casa, Vanusa Siqueira conhecia a violência e a exploração logo nos primeiros anos de vida. Ela fugiu de casa pela primeira vez aos 7 anos de idade para fugir dos abusos sexuais sofridos pelo padrasto. Aos 10 anos foi parar no centro de Manaus, no Amazonas, e precisou pagar para ter comida e um lugar para dormir. Apesar da pouca idade, Vanusa foi atraída por uma aliciadora para a prostituição. E aí eu conheci essa pessoa que era uma mulher e falou assim que para eu ficar lá eu precisaria fazer algumas coisas, e uma das coisas era dormir com pessoas. Aí eu falei, não, mas eu não quero fazer ela de ser a única forma. Ou você faz isso, ou você vai apanhar aqui. A pobreza sempre foi um dos principais motivos que facilitaram o aliciamento de meninas e o tráfico de mulheres para exploração sexual e de trabalho forçado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que acolhe e denuncia casos de tráfico e exploração, a pandemia agravou ainda mais a situação. Nós tivemos um aumento muito grande, porque a pandemia ela trouxe um aumento considerável de pessoas em situação de desigualdade socioeconômica. E os aliciadores, eles se apropriam dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, para apresentarem propostas sedutoras que levam as pessoas a acreditarem. O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano no mundo. A maioria das vítimas é traficada para exploração sexual. Os países que têm mais registros de exploração sexual de crianças e adolescentes são Reino Unido, Suécia, Austrália e Canadá. O Brasil ocupa a 13ª posição. Aqui foram registrados 500 mil casos no ano passado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o problema é antigo e aumenta a cada ano por falta de políticas públicas de conscientização e para o acolhimento adequado de quem é resgatado. Nós precisamos ser maiores do que as redes criminosas. Nós precisamos implementar políticas de promoção, de educação, de emprego. Vanusa só conseguiu sair da exploração sexual quando passou a ter a ajuda de um espaço de acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Hoje, como psicóloga, ela atua na mesma organização e ajudou a própria mãe a se livrar da vida de abusos. Quando eu comecei a participar dos movimentos sociais, começou a cair minha consciência em si, de tudo que eu tinha vivido, e fazer uma nova leitura de tudo isso. Falei, meu Deus, minha mãe é tão vítima quanto eu da situação. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a especialista em tráfico de pessoas, que é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Heloísa Greco. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, quais são os fatores que influenciam para o tráfico de pessoas? No último relatório que a gente produziu, a gente conseguiu identificar alguns fatores de risco, né, para o tráfico de pessoas. E o principal deles, né, que foi apontado para a maioria das pessoas entrevistadas por esse relatório, como foi falado na própria matéria, é a pobreza. Né? Uhum. A pobreza e o desemprego, né, os fatores de vulnerabilidade socioeconômicas têm um impacto direto, uma relação direta com o tráfico de pessoas. Além disso, também a condição migratória, né? Muitas vezes, se a pessoa está numa situação migratória indocumentada no país, não tendo acesso aos documentos daquele país, a possibilidade de inserção laboral também, isso deixa numa situação vulnerável. Então, todos esses fatores são fatores de risco para aceitar uma proposta precária de trabalho e uma proposta que possa gerar uma situação de exploração. Heloísa, em linhas gerais, qual é o perfil desse aliciador? A gente tem pouca informação sobre o aliciador, mas uma informação interessante que a gente conseguiu perceber nesse último relatório é a relação de proximidade com as vítimas.
né? A gente identificou que com dados dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são serviços estaduais, 70% das possíveis vítimas de tráfico que esses serviços atendiam, 70% tinha uma relação muito próxima com o aliciador, seja alguém da família, seja alguém do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Que aí traz um outro dado também, que para o aliciamento, para o tráfico de pessoas, não necessita de uma violência física. Uhum. Então, isso deixa o delito muito mais próximo da realidade, né? Não é como um sequestro ou alguém que chega armado e que tem uma violência, né? Como vai entrando na vida da pessoa, numa relação de confiança e faz um convite que depois pode vir a ser uma situação de exploração, né? E aproveitando da situação de vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas, das vítimas. E o papel da sociedade, a mobilização de todos nós para combater esse tipo de crime por meio de denúncias, outras iniciativas? Uhum. As denúncias são fundamentais, mas eu acho que aí tem um passo anterior às denúncias. Uhum. Eu acho que também é conhecer esse delito, né? Conhecer que não é como muitas vezes a gente vê ou em filmes, ou como é falado, de uma organização criminosa que tira aquela pessoa, toda uma situação de violência, mas que ela é muito mais sutil, né? Isso, que ela pode ocorrer por meio de um convite. Então, desconfie de algumas situações, alguns convites que tem alguma coisa que é estranha ali, né? Uma promessa muito... uma promessa de um sonho dourado, algumas coisas assim, acho que as pessoas têm que começar a identificar essas situações de possam ser um possível aliciamento para o tráfico de pessoas, e aí sim utilizar os canais de denúncia, né? A gente divulga os canais no Disque 100, né? E o Ligue 180 no caso também de violência contra a mulher. Além da participação da sociedade, nós temos também inúmeras leis que versam sobre o enfrentamento, o combate a esse tipo de crime no país. Em especial, vou falar da Lei 13.344 de 2016. Ela traz uma série de questões que conversávamos aqui nos bastidores, são avanços, né, que estamos tendo aos poucos nessa área. Sim, a legislação, né, que é atual, que é de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela alinhou, né, a normativa brasileira à normativa internacional. Então, antes de 2016, no Brasil era compreendido legalmente o tráfico para fins de exploração sexual. E com a legislação de 2016, a gente amplia as finalidades, incluindo aí a remoção de órgãos, adoção ilegal, qualquer tipo de servidão e a redução a condições análogas à escravidão. E outro aspecto fundamental também da legislação é a centralidade da vítima, né? A vítima ela tem um papel protagonista nessa legislação, tanto para sua proteção. Então, o que isso quer dizer, né? A centralidade e a proteção da vítima. Ela tem a garantia de uma assistência psicossocial, jurídica. Se ela for uma pessoa que sofreu o tráfico internacional, ela tem direito à residência por prazo indeterminado no Brasil, e tudo isso independente de participação no processo judicial. É uma garantia de direitos das pessoas que passaram por essa situação, tanto a vítima como seus familiares diretos. Então, isso é um avanço. E, além também, a ampliação das finalidades, com a legislação, ela também possibilitou uma articulação entre algumas políticas. Por exemplo, os auditores fiscais do trabalho, que já tem um trabalho de longa data para a identificação de situações de trabalho escravo. Como agora o trabalho escravo é uma finalidade do tráfico de pessoas, também a gente agrega, a gente potencia também que os auditores fiscais também possam identificar situações de tráfico de pessoas com essa finalidade. Então, teve uma articulação interinstitucional que foi um avanço a partir da legislação de 2016. Quer dizer, essa articulação e essa união de todos os atores envolvidos, Estado, a mobilização da sociedade, Judiciário, para a gente conseguir avançar nessa matéria, né? Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Isso é fundamental. Obrigada mais uma vez, boa tarde, viu, Heloísa? Boa tarde, eu que agradeço.